Olá, queridos, sou o pastor Custódio, pastor da IEQ, Jardim das Rosas, na cidade de Ibirité. É um prazer poder estar aqui partilhando a infalível e poderosa palavra de Deus com você. Queridos, eu quero aqui, nesta hora, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ganhando almas através da oração. E eu quero aqui ler alguns textos com você. No nome de Jesus, abre a tua Bíblia, você que tem tua Bíblia aí. Quero ler aqui Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Depois nós vamos ler outro texto. Diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. Tem tradução que diz: se movia sobre a face das águas. Vamos ler aqui também o livro do profeta Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66, versículo 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. O último texto que eu quero ler aqui, a não ser que Deus nos direcionar a alguma outra, está em Tiago. E Tiago, eu quero aqui, no capítulo 5, versículo 13, texto muito conhecido. Tiago, capítulo 5, verso 13, diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos orar, queridos. Aleluias, meu Deus Todo-Poderoso, eu quero te glorificar por essa oportunidade, Pai. Entrego a minha vida, a vida de cada filho e filha do Senhor, que nesta hora, meu Deus, amado Deus Santo, se expõe, meu Pai, ó Deus, ao poder da Tua palavra. Senhor, está escrito: conhecereis a verdade vos curará, libertará, renovará, transformará, Senhor. Pai, eu quero declarar que enquanto vamos ministrando a Tua palavra, haverá milagres, haverá cura, haverá sinais do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, porque, meu Deus, há um poder na Tua palavra, meu Pai, há direção na Tua palavra. Fale conosco, traga sobre nós o Espírito de sabedoria e de entendimento, meu Pai, que Teu Espírito Santo paira, mova de maneira poderosa sobre nós. Em nome de Jesus. Ganhando almas através da oração. Queridos, tomando esse texto básico de Tiago aqui, sinceramente, eu quero dizer para vocês, se tem uma ferramenta que eu e você precisamos realmente valorizarmos e usar, é a ferramenta, é a arma da oração. Se tem uma ferramenta, querido, que precisamos de fato valorizá-la e usá-la em todo o tempo, Até por isso eu creio que o Senhor nos fala para estarmos orando sem cessar, é a arma da oração. Vejam bem, é interessante, existe um texto na palavra de Deus, alguns textos, lá em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz assim, olha, que nós não sabemos como orar, e nem orar como convém. Mas uma coisa interessante que eu percebo é que o Senhor não falou, O Senhor disse que nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir. Mas o Senhor não disse que nós não poderíamos pedi-lo para nos ensinar.
É interessante observarmos isso, porque às vezes as pessoas param, sabe, naquele fato, diz, eu não sei orar, eu não sei nem pedir a Deus. Realmente a Bíblia fala que nós não sabemos nem como pedir, mas a Bíblia não diz que nós não podemos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar. E uma coisa interessante que eu aprendo aqui, queridos, é que os discípulos, no seu relacionamento com Jesus, na sua caminhada, eles observaram algo interessante, eles viram os milagres, os sinais operados pelo Mestre, e eles ficaram tão impactados, sabe, pelos sinais que o Senhor manifestava, no seu ministério, que na primeira oportunidade que eles tiveram, a Bíblia diz que eles chamaram o Senhor Jesus, no particular, e disseram, olha, eles não pediram, eles estavam impactados pelos sinais, que eles viram o Senhor Jesus operando, ministrando sobre as pessoas, mas a Bíblia diz que eles não pediram Jesus para impor as mãos sobre eles, porque geralmente, às vezes, nessa caminhada eu observo que muitas vezes a gente observa Deus usando as pessoas poderosamente, a gente fica tão impactado, e não é pecado fazer isso, a gente corre ali, após aquela ministração e fala assim, fulano, impõe as mãos sobre mim, libera esse manto, essa graça de Deus sobre mim. Mas interessante que os discípulos, vendo os milagres que Jesus operara, eles tinham operado naquela época, eles não foram até Jesus para falar com ele assim, olha, impõe as suas mãos sobre mim e desata sobre mim, libera sobre mim este ministério poderoso, esta unção, esta graça. Não, eles não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Eles, impactados pelos sinais que o Senhor Jesus operava, a Bíblia diz que eles chegaram para ele e falou assim, Senhor, ensina-nos a orar. É interessante que eles não falaram assim, Senhor, nos ensina a pregar. Não é pecado pedir, Senhor, nos ensina a evangelizar, nos ensina a libertar pessoas. Não, eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar, aleluia. Eles disseram, Senhor, aí você pergunta, mas pastor Custódio, por que eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar? Porque eles viram, queridos, a razão disso, dessa pergunta, é porque eles viram o nível de relacionamento que Jesus, o Filho, tinha com o Pai. Você vai encontrar aí diariamente na Bíblia, em vários textos no Evangelho, você vai encontrar Jesus, sabe, de madrugada, bem cedinho, a sós com o Pai. E ora, você vai encontrar, depois dele ministrar as multidões, as necessidades das multidões, ele ia estar com o Pai, de forma que os discípulos viram, sabe, por que eles pediram o Senhor Jesus para ensiná-los a orar? Porque eles descobriram o segredo, sabe, um segredo, um ponto marcante do ministério de Jesus, era a comunhão saudável, num relacionamento de oração que o Filho tinha com o Pai. A própria Bíblia vai dizer assim, que o Filho só pode fazer o que vê o Pai fazendo, queridos. Então eles falam, ensina-nos a orar. Eu quero desafiar você a fazer isso também. Sabe, querido, ensina as demandas. Você fala, pastor, por quê? Porque as demandas são muitas, são tantas, e nós precisamos pedir ao Senhor para orarmos, sabe, para que possamos ser mais efetivos, sabe, termos mais resultados através dessa ferramenta poderosa, sabe. Queridos, eu encontro Tiago aqui, Tiago nos ensinando a como procedermos, sabe, em diversas situações. Vejam bem, Tiago, ele está dizendo aqui, olha, ele está nos ensinando como procedermos em várias experiências da vida. Por exemplo, ele está dizendo a partir do verso 13, em todas essas experiências da vida, Tiago está falando sobre oração. Vejam bem, ele diz assim, está sofrendo? Ore. Está feliz? Agradeça através dos louvores. Está contente? Ore. Está com problema com outras pessoas, confesse os seus pecados uns aos outros e ore. Sabe, querido, ele falava tanto sobre oração, sabe, ele estava ensinando que nós devemos, em todas as experiências da vida, nós devemos estar envolvidos pelo poder da oração. Eu fico observando as pessoas tentando trazer soluções para as coisas na técnica, na própria habilidade, na força do braço, mas em toda e qualquer circunstância, o Espírito de Deus aqui em Tiago está nos desafiando a estarmos orando. Depois de falar sobre como procedermos nessas situações todas da vida, Tiago encerra dizendo aqui, olha, ele fala assim, olha,
por fim ele diz: a oração do justo é poderosa e eficaz e muito pode em seus efeitos. Ou seja, querido, você e eu não temos noção, você não tem ideia do que Deus está fazendo enquanto nós estamos orando, seja em qual modalidade de oração você estiver envolvido, principalmente em intercessão, porque na maioria das vezes nós estamos envolvidos pela intercessão. Querido, eu e você não temos noção do que Deus sabe aqui no próprio livro de Tiago. Querido, Tiago está falando que a oração do justo, além de ser poderosa, muito pode, não pode pouco, pode muito. Ou seja, sabe, produz muito efeito. E aqui em Tiago capítulo 5, por exemplo, ele fala assim, olha, Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas e limitações que nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu, sabe, depois orou para que chovesse, e choveu. Ou seja, a minha e a sua oração tem poder sobre as leis da física, sobre as leis da natureza. Enquanto você está orando, Deus está mandando anjos aonde você não pode ir. Enquanto você está orando, como Paulo e Silas, Deus está liberando poder para quebrar cadeias. Enquanto você está orando, Deus está dando livramento, como Abraão intercedia pelo seu sobrinho Ló, sabe, em Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que Deus estava enviando anjos e dando livramento. A oração quebra cadeias, como Paulo, a Bíblia diz que Pedro estava preso e a igreja orava continuamente, não era de vez em quando, continuamente por Pedro, e a Bíblia diz que o Senhor enviou, sabe, o Senhor o visitou ali e o libertou. Sabe, queridos, enfim, nós precisamos orar. Eu quero desafiar você a orar, sabe? Então, querido, mas no contexto, pastor Custódio, de ganharmos almas através da oração, eu quero falar com você um pouquinho aqui sobre um processo. Quero falar sobre uma modalidade de oração aqui, sabe? Eu quero declarar, eu não sei se você, sabe, abre o teu coração, eu queria que você desse um brado aí comigo e dissesse: é tempo de sentirmos as dores de parto pelos filhos que querem nascer. Aleluias, vamos dizer isso de novo, é tempo de sentirmos as dores de parto pelos filhos que querem nascer. Sabe, queridos, por quê? Porque eu quero falar sobre uma modalidade de oração, sabe? Eu posso aqui, não me interpreta mal, mas eu quero falar sobre a modalidade da oração, sabe? Que faz dar à luz a filhos, sabe? A oração de dor de parto, que faz gerar filhos, trazer a vida, sabe, queridos? No contexto de ganharmos almas através da oração, sabe, há um processo, sabe, e tudo aquilo que envolve um processo, nós não podemos queimar etapa, sabe, e esse é o nosso problema, que às vezes a gente quer chegar lá logo, a gente quer o resultado ontem, mas há um processo, quando se trata de ganhar almas através da oração. Eu quero falar algumas coisas aqui, já que envolve um processo, sabe? Nós precisamos compreender algumas coisas e analisar, sabe? Primeira coisa aqui, olha, primeira coisa que precisamos analisarmos desse contexto, que o Espírito Santo é o agente de Deus para fazer nascer. Olha o que diz a Bíblia. Sabe, queridos, em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, a terra era sem forma e vazia, sabe? E o Espírito de Deus, ele se movia, ele pairava sobre a face das águas. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é o agente que faz nascer todas as coisas. Querido, nós não geramos vida, mas liberamos através da oração aquele que gera a vida, o poder do Espírito Santo pairando, movendo sobre situações e pessoas, sabe? Nós não somos nós que geramos, sabe? Não somos nós que geramos vida, mas nós temos aquele que libera a vida, que gera a vida, sabe? Através do poder do Espírito Santo, a oração que dá a luz, sabe? É a oração que vai dar a luz, sabe? Ou seja, nascimento. Nós não somos a fonte de vida, mas somos portadores da fonte de vida. Sabe, querido, nós temos a fonte. Paulo diz que nós temos um tesouro dentro de nós, sabe? Jesus falou que aquele que cresce nele, do interior dele fluiria rios de água viva. Nós temos a fonte dentro de nós. E nessa questão de ganharmos almas através da oração, o Espírito Santo tem que estar
estar 100% envolvido, sabe? Ele tem que estar 100% envolvido. Por quê, pastor? Porque nessa questão dessa oração que gera vida, que dá luz, sabe? Que eu chamo de oração da dor de parto, querido. Sabe, envolvido por esta oração, quando nós nos posicionamos em oração, seja intercessória, por circunstância e por pessoas principalmente, o Espírito Santo ele vai liberando poder sobre as pessoas que sabe que tem que ser, e esta oração não pode ser uma oração chama-gato, sabe? A Bíblia diz lá em Tiago, você observou, tem tradução que fala que Elias orou fervorosamente, sabe? Eu fico impactado e assustado quando eu vejo algumas pessoas orando, nem parece que querem alcançar resultado, parece que estão chamando o gato, sabe? Aquela oraçãozinha. Querido, eu sei, você vai dizer, pastor, mas Deus não é surdo. Eu entendo que Deus não é surdo, mas a minha alma tem sede por Deus. Eu quero alcançar resultado, eu quero chegar lá. Nós estamos combatendo, com forças espirituais do mal, meu filho. É fortaleza, você está lidando, com trevas. Você não está lidando com qualquer coisinha, sabe? Você não pode, na oração, seja ela em qual modalidade, você não pode ser uma florzinha de Jesus. Eu e você temos que ser guerreiros, sabe? Então, na oração que gera, sabe, a oração que dá a luz, que traz o nascimento a filhos, ela tem que ser uma oração intensa, uma oração envolvida de fervor, de lágrimas e até gemidos. Querido, eu nunca vi uma mãe, uma mulher, nem mesmo no parto de cesariana, eu nunca vi, e principalmente nos partos normais, eu nunca vi uma mulher que entra em trabalho de parto, que está para dar à luz, eu nunca vi ela rindo, eu nunca vi ela quietinha, sabe? Geralmente uma mulher que está para dar à luz, seja em cesariana, seja em qual parto for, principalmente parto normal, ela está gritando, ela está intensa, ela está perseverante. Quem está fazendo parte do trabalho de parto ali, as mulheres vão lembrar disso aqui, sabe? Quem está naquele processo fala assim, vai, fica ali, vai, tá nascendo, vai. Tem que ser nessa oração que gera filhos, querido, que é a oração da dor de parto, tem que ter perseverança, tem que ser intenso, sabe? Tem que estar envolvido de fervor, tem que ter gemido, tem que ter lágrima, senão não vai nascer. Oh, Pai, Rabaxê canta labaxorianda labanás. Vejam bem, querido, outra coisa, sabe? Então precisamos gemer por aqueles filhos que estão querendo nascer, sabe? Outra coisa que nós temos que observarmos aqui nesse aspecto, no processo de ganharmos almas através, da oração, é que o Espírito Santo que dá forma e vida a todas as coisas. Lembra Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2? Que a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e a Bíblia diz que as trevas estavam ali, sabe? O Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. É interessante que tem algumas palavras em hebraico, sabe, para definir aqui, olha, as palavras sem forma e vazia são palavras hebraicas, sabe? Uma significa tohum, que significa uma desolação, devastada, deserto, coisa sem valor, confusão, vazia, árida, uma massa sem forma, estéril, sem ordem, sem vida. Querido, quando eu olhei o significado dessa palavra sem forma e vazia no hebraico aqui, eu olhei para a raça humana, eu olhei para o pecador longe de Deus, fora de ordem, vazio, desolado, sabe, sem forma. Eu gosto muito de pregar sobre as duas piores fases da vida de uma pessoa e as duas melhores fases da vida de uma pessoa. Você pergunta qual que é as duas piores fases da vida, está aqui, ó, uma vida sem forma e vazia, sabe? Eu quero fazer um paralelo, uma comparação, e não está fora do contexto, entre alguns eventos que envolveram a criação e a raça humana, sabe? A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, devastada, nos dá a ideia de um deserto, desolada. Querido, você pergunta, pastor Custódio, essa aí as duas piores fases da vida, quais que são as duas melhores? Está lá em 2 Coríntios 5,17 que diz, e assim é que se alguém agora está em Cristo, nova criação é, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Querido, eu quero dizer para você que nesta hora, olhando
olhando para a raça humana, nós percebemos por que precisamos, sabe, envolver o Espírito Santo nessa questão de ganhar almas através da oração. Temos que dar o controle total para o Espírito Santo. Por quê? Porque é ele, interessante, que estava tudo desolado, tudo fora de ordem, vazio, sem forma. E a Bíblia diz, presta atenção que a Bíblia diz, que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. É interessante analisarmos e sabermos e valorizarmos que desde o princípio da criação, sabe, o Espírito Santo, como Deus não tinha criado o homem ainda, o Espírito Santo já tinha necessidade de mover, ele já queria, o texto fala que ele pairava. Eu vou dar o significado dessa palavra pairar no hebraico para você. Ele pairava sobre a face das águas. Querido, eu e você servimos um Deus móvel, nós não servimos um Deus estático, um Deus parado. O Espírito Santo é um espírito de movimento. Então, querido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre aquela terra sem forma e vazia. Pairava significa movia por sobre as águas. O que significa pairar? A palavra hebraica para pairar é rachapar, que significa literalmente chocar, fertilizar. Olha que coisa profunda. Significa então, no contexto da criação, que ao pairar o Espírito Santo sobre a face das águas, ele estava chocando, ou seja, fertilizando alguma coisa, sabe? O Espírito de Deus estava ali se movendo sobre, enquanto a terra estava desolada. E é interessante que a Bíblia diz que se observou que Deus começou a declarar pelo poder da palavra, haja luz, e o Espírito de Deus, porque a Trindade estava lá, aquilo que estava, sabe, na medida que o Pai ia liberando a palavra, a Bíblia diz que o Espírito ia se movendo, e aquilo que estava sem forma, estava vazio. A Bíblia fala que das trevas começou a brotar a luz da vida, a vida começou a surgir, sabe, daquela devastação. Eu quero declarar, querido, aonde o Espírito de Deus move, paira, ele vai fertilizar, ele vai dar ordem, ele vai colocar vida. Então, querido, nós precisamos entender isso, sabe? Essa palavra é interessante. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 66, versos 7 e 8. Antes que lhe viessem as dores de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião tem a ver com a igreja, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Sabe, você pergunta, pastor, o que eu tenho que entender? Nós precisamos entender, e isso é extremamente importante, que o Espírito Santo, ele estava em Gênesis quando ele deu à luz a terra e o mundo, e é exatamente o que ele quer fazer através das nossas orações, dando à luz a filhos e filhas. Ele deseja sair e pairar ao redor de indivíduos, liberando o seu imenso poder de convencer, de quebrar a escravidão, de trazer revelação e atraí-los a si mesmo para realizar o novo nascimento, ou seja, a nova criação neles, sabe? Ele deseja dar a luz através de nós, sabe, querido? É por isso que precisamos de entrar num nível de oração, de dor de parto, sabe? Foi isso que aconteceu com Maria. O anjo anunciou a promessa e ela perguntou, como é que pode acontecer isso? Como é que eu vou ser mãe? Eu não conheço homem. O anjo fala assim, o Espírito Santo é a mesma coisa aqui, sabe? O anjo fala, o Espírito Santo vai parar sobre você, o Espírito Santo vai te envolver, Maria, o Espírito Santo vai te envolver de tal maneira, sabe? Ele vai te engravidar. Eu quero declarar, o Espírito Santo vai te engravidar de filhos que estão perdidos, de famílias e nações, ruas e bairros que estão perdidos, e você e eu vamos gerá-los, vamos sentir dores de parto por eles, e eles vão nascer. Você pergunta, pastor, quem engravidou Maria? Não foi força humana. Quem deu à luz, quem gerou, foi o Espírito Santo que pôs dentro de Maria, sabe?
e a fez gerar o Filho de Deus, Jesus Cristo, na prática diária. Como acontece isso, querido, com os perdidos? A nossa intercessão na prática diária, sabe, a nossa intercessão perseverante faz com que o Senhor nos revele coisas, na medida que vamos orando pelas pessoas, acerca das pessoas que estamos orando por elas. E quando o Senhor começa a fazer isso, é aí que o Senhor já está preparando aquelas pessoas para a salvação. Querido, às vezes nós nos envolvemos tão profundamente ao orarmos, intercedendo pelas pessoas, que nós vamos sentir as coisas que elas estão sentindo, e o Espírito de Deus, o Senhor vai nos revelar coisas acerca daquelas pessoas, e nós vamos falar com elas, sabe, e elas vão nos ouvir, sabe. Então, através das nossas orações, vamos pedindo ao Espírito Santo para parar, para ir liberando o poder dele, sabe, parar sobre eles, e eles vão gerando forma, eles vão começar a tomar forma, vida, transformação. O Espírito Santo capacitará as pessoas às quais nós oramos e pregamos para elas a ouvir e compreender as Escrituras. As pessoas vão passar a entender a palavra de Deus. Isso também acontecerá sobre situações, sabe? Eu quero dizer, tudo aquilo que está sem forma e vazia vai tomar forma. Então você fala, pastor, para nós orarmos, o que eu tenho que fazer? Nós temos que permitir o Espírito Santo, sabe, nos engravidar. Eu quero declarar aqui, olha, precisamos permitir que o Espírito Santo nos engravide de almas, vidas perdidas, famílias perdidas, ruas, bairros, nações, até que debaixo do mover, do parar do Espírito Santo, tudo aquilo que está sem forma e vazia toma forma e não vai ficar mais vazio, sabe? Elias gerou lá no capítulo 1 Reis, capítulo 18, a terra precisava de chuva. Elias se colocou na posição de dores de parto. A Bíblia diz que ele ficou numa posição como se estivesse para dar à luz, ou seja, Elias, sabe, tomado pelo poder do Espírito Santo, ele sentiu dores de parto para que a chuva nascesse, viesse. Paulo sentiu dores de parto para gerar maturidade nos Gálatas. Os Gálatas eram crentes inconstantes, mas a Bíblia diz que Paulo diz assim, olha, sabe, de novo eu sinto dores de parto por vocês, para que até que Cristo seja formado em vós. Essa questão de sentir dor de parto para que nasça, para que possa dar luz às coisas, querido. Isso é o que nós precisamos fazer, e eu quero desafiar você a permitir o Espírito Santo te engravidar de famílias inteiras, sabe, de pessoas, de ruas e bairros. Nós precisamos nos engravidar delas e gerarmos, sabe, sentirmos dores de parto por elas. Por fim, querido, talvez você está perguntando, olha o que está em Isaías 66, pode nascer uma terra num só dia? Pode, querido, nações inteiras podem cair aos pés do Senhor Jesus e nascer de novo num dia. Você lembra Nínive? A Bíblia diz que num dia, a palavra do Senhor diz que Jonas pregou e a nação inteira converteu ao Senhor, querido. Isso vai acontecer de novo. Isaías profetizou dizendo aqui, olha, talvez você pode estar perguntando, será que é possível, sabe, pode nascer uma terra num só dia? Pode. Olha o que está escrito em Isaías 66, versos 7 e 8, olha. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz aos seus filhos, sabe? O versículo tem uma pergunta, pode acaso nascer uma terra num só dia? Querido, pode. Houve, sabe, houve uma nação. Deus vai fazer isso conosco, querido, Ele quer fazer isso. A Bíblia diz que toda a terra se encherá, sabe, da glória de Deus. Sabe, eu quero finalizar orando aqui, lendo Isaías para você, 66, que diz assim, olha, verso 7, diz essa palavra do Senhor, antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Verso 8 diz assim, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Querido, pode. Deus pode fazer converter nações e Ele vai fazer isso através, é tempo de eu e você, sabe, nos engravidarmos das nossas ruas, dos nossos bairros, de nossas nações, das nações, de tal maneira que sentiremos dor de parto por elas e Deus vai fazer uma obra, Deus vai fazê-las cair aos pés de Jesus e nascer de novo, uma nova criação. Eu quero declarar que o Espírito de Deus vai parar, Deus vai engravidar
pegar você e agora Deus vai colocar teu bairro dentro de você, Deus vai pôr tua cidade dentro de você, vai engravidar, e você e eu em oração contínua, constante, intercessória, Deus vai fazer nascer filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu preguei a tua palavra, Rabaxê canta labanás. Meu Deus amado, venha Espírito Santo, é o Senhor que gera vida, é o Senhor que nos engravida. Venha Espírito Santo e paira sobre estes agora, sobre cada homem, cada mulher, cada intercessor, cada líder, cada igreja, cada pessoa. Espírito Santo, meu Deus, eu oro para que o Senhor libere agora o poder do Espírito Santo que move, que para sobre, meu Deus amado, Deus Santo, esta pessoa, que o Senhor venha engravidar-nos, ó Pai, das nações. Pede-me, eu te darei as nações. Senhor, levanta-nos nessa dimensão da oração, meu Pai, de dor de parto, a oração que gera, que dá luz, que faz nascer filhos, em nome de Jesus. Toda a terra se encherá da glória de Deus. Eu deixo esta palavra com você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Que Deus nos ajude a gerarmos, sabe, a trazer forma a tudo aquilo que está sem forma e vazio. Um abraço.